Ao olhar nas pupilas na última saiu sexta, fazendo aposta lá de cima. ou no último sábado, você achou que, eu quero saber aqui, que ia ganhar Poitin ou Adesanya? Muito difícil essa decisão. Estava torcendo muito para o Poitin, mas sabia que isso poderia acontecer, dele sofrer um nocaute. Se você for olhar, os dois momentos da luta são bem semelhantes, da primeira para a segunda luta que eles fizeram no UFC. Eu reparei exatamente isso, Sandribas, porque no momento que o árbitro interrompe na primeira luta e declara o nocaute técnico para o Adesanya, ele estava na mesma posição, fazendo as mesmas coisas que ele fez nessa última luta. Então, dá a impressão que o Adesanya foi para a grade para chamar o Poitin para ele distribuir jab direto, para tentar nocautear, e ele estava defendendo tudo. Ele estava consciente do que estava acontecendo. Tipo o Anderson e ele Silva. solta um cruzado por cima. A hora que o braço esquerdo estava baixo, ele entrou. Exatamente. Isso aconteceu na primeira luta também. Só que ali acabou o round. Se tivesse 10 segundos a mais, eu acho que o Poitin A primeira seria luta ganhou o nocauteado. Poitin. Sim. Já tinha ganho uma vez lá atrás, na história. duas. 2 vezes. 2 vezes no kickbox. Agora tem um detalhe, Rafael. Ele estava sim inconsciente, mas eu discordo quando alguns especialistas disseram aí na internet nos últimos dias de que foi uma estratégia programada. Eu acho que foi. Que ele seria encurralado propositalmente. Eu vou te falar que foi, tá? Discordo veementemente. Então vai, pode falar. Ele tem a competência, eu provo pra você que foi treinado isso. Tem a competência. Na trocação, não tenho dúvidas nenhuma. É um exercício que ele deve ter treinado exaustivamente, de estar ali encurralado e conseguir se defender e projetar, seja um cruzado, como aconteceu na última luta. Agora, dizer que o cara, não, foi proposital. Não, ele estava levando uma boa surra do Poitin ali. E o Poitin, se acertasse mais um, era tchau, Adesanya. Mas não acertou. Tchau. Mas não acertou. É aí que tá o detalhe. A competência do Adesanya, mas não acho que foi assim, estratégia. Ele estava preparado. Mas ali... assim, você já viu aquela pergunta? Quando o cara fala assim, você aprende mais na vitória ou na derrota? O cara responde... Na derrota. Na derrota. Ok, então quem foi que sofreu a primeira derrota? Adesanya. E aquele momento ficou na cabeça dele, porque todo mundo comentou, inclusive ele. Muita gente, quer dizer, levantou essa questão. Será que era para ter interrompido mesmo? Essa foi a primeira questão. De fato. Ele falou, eu estava na luta, mas beleza. Como ele estava na luta? Com as costas na grade. O Poitin, naquele momento, estava tendo mais volume do que ele e conseguiu aplicar muitos golpes. Ele tentou contragolpear o Poitin Ficou grog, não e tinha mais tomava. condições. Dessa vez, ele ficou na mesma situação, porque uma coisa eles devem ter conversado sim. O que é? O volume de jogo do Poitin. Quando o Poitin tem um volume de jogo e ele vem encurralar o adversário, você tem duas opções. Ou você corre, ou você encara. Correr ele não ia. Então você discorda do Ailton. Discordo. O que ele fez? Ele botou as costas na grade e aquilo que o Rafa falou. Ele se fechou. Por que ele se fechou? Porque o Poitin não é um atleta de wrestling. O Poitin, quando ele encostou o Adesanya na grade, ele poderia ter colocado 1-2, vem pra trás, 1-2. Não, ele achou que era kickbox, porque kickbox você toma contragolpe e absorve, só que ele é uma luvinha de 4 onças, que nós estamos falando. Então, quando ele fez essa aproximação, o que o Adesanya fez? Ele fechou no box. Ele fechou em cima e fechou aqui embaixo. E ele não acuou, ele ficou encolhido. Você pode ver que o Poitin, só para terminar, o Poitin vem com uma combinação na linha de cintura, tentou uma joelhada, pegou na guarda, tentou o cruzado, pegou na guarda. Se fosse um wrestling, já tinha colocado a mão por baixo e já tinha puxado ele e aplicado o ground and pound. Por que o Adesanya se fechou desse jeito? Porque ele sabe que o jogo do Poitin não é completo. Ele vai chegar lá, ele vai dar porrada, ele não vai botar pro chão. Então eu não vou nem me preocupar com as minhas pernas. Eu tenho que me preocupar com o nocaute, porque a mão desse cara é fogo. Por isso, justamente por ser fogo. Tô mais pro lado dele, o Ailton. Eu sou Tim Sandribas. A estratégia existe. Peraí que está chegando o Anderson Silva do Café. The Spider Waiter Man. Já preparando aquele Tudo bem, chute Wellington? assim, frontal. O café da luta diária. Aí, ó. Opa! É açúcar, por favor. Não, pode ser puro, pode ser puro. Brincadeira, um cafezinho do então, Anderson o Silva. cara que tomou um atraso, que nem o Adesanya,
Ele falou assim, qual é a situação que eu vou deixar o Poatan se sentir confortável quando ele vier me colocar com as costas na grade? Deixa ele bater. Ele vai Mas vir o risco é confortável. muito grande, Sandribas. Ele pensou, se acontecer isso, Mas ele estarei achou preparado. que ele era o Anderson Se Silva? Agora, Ok. fazer propositalmente do tipo, eu vou deixar ele vir, quebrar Não, porrada pode em ser, mim. isso pode Aí ser é que loucura, não. é Mas que suicídio. ele se preparou Obrigado, no momento Ed. de grade. Com certeza. Fato. Preparou de fato e com competência conseguiu. E você quer ver como que o Poatan é duro? Ele precisou de 2 porradaças para ele poder derrubar o Poatan. Porque a primeira ele não derrubou, Na não. primeira ele continuou. Na primeira Ele ele só apagou desestruturou. porque ele bateu a cabeça na lona, né? Porque se não Desestruturou. fosse isso, acho que ele não tinha apagado Será? ali na hora, Mas não. aqui, vou falar uma coisa pra você. Torci demais pro Poatan. Ah, lógico. a Mas gente foi gosta. lindo! Foi lindo! Foi um puta nocautaço bonito demais. Aquele Foi. que o cara abre Foi show. assim, ó. Fala, Jesus me leva. Esse é o mais lindo E a que comemoração da Adesanya me lembrou ali, a gente tava comentando do Chuck Liddell, da época do Tito Ortiz, que ele cavava, Verdade. enterrava Pô, o sensacional. atleta Essa por nocaute. comemoração foi espetacular. A alegria dele depois de 3 derrotas, até porque 3 derrotas, assim, a primeira, não sei se vocês assistiram no kickboxing, muito controversa. Na minha opinião, a Adesanya venceu o Poatan na primeira luta deles de kickboxing, que foi por decisão. Mas, enfim, foi legal até o momento ali faz parte do esporte, essa provocação. Acho que até no futebol hoje tem ficado muito chato esse politicamente correto e Nós tal. não estamos falando de esportes violentos. Nós Exato. estamos falando só de MMA. O problema é na hora que o Adesanya vai lá pro outro lado do octógono e faz aquela provocação para uma criança, pro filho do Poatan. Vocês viram isso? Aí, não, Aí pô, pra fo- mim, perdeu aí- pontos o Adesanya. Vacilou feio. Zoar a criança Mas, daquele jeito? mas você estava lembrando, você falou, você que falou, estava treinando, ele treinou, aquele recuou, aquele fechamento, estava treinado. Eu lembro, aí vocês vão me lembrar, assim, porque eu lembro esporadicamente. O dia que o Weidman ganhou do Anderson Silva, foi depois da perna quebrada, né? Foi a segunda. Foi assim, A primeira perna- foi a perna quebrada. Não, a primeira Não. foi que o Anderson Silva foi brincar. Então, é isso. É esse dia aí. Que eu lembro que o Anderson começou a fazer aquela festa dele, né? Que era lindo, né? De voltar para trás, que ele foi com a direita, com tudo. E a energia para você botar uma daquela, foi. O Anderson recuou, voltou, e ele voltou com a esquerda e derrubou o Anderson Silva. Eu lembro que numa entrevista ele falou assim, eu treinei exaustivamente quanto tempo ele demorava para voltar desse E ali pêndulo foi que um ele erro. fazia para trás. E o meu técnico falou para mim, se você conseguir pôr a direita e voltar com a esquerda com o mesmo impacto, com a mesma força, você vai pegar, ele já vai ter voltado pelo cálculo do tempo. E foi. É uma luta podia ter automática. Ali por o Anderson isso- ele tinha que ter dado um passo para trás na hora do recuo, para sair Como é que a gente vai falar isso do gênio? do raio de ação do Chris Weidman. Ah, mas ele Faltou- tava balançando faltou que esse nem a detalhe. Palmeira ali, mano. Tava dançando lambada, meu amigo. Gênio, Aí, né? Mas era lindo. Não,